Bom, qual a diferença do Windows e o Linux, gente? Gente, qual que é a diferença do Windows e Linux? O que é o Windows? Sistema operacional. Qual a diferença do Windows para o Linux? Um é proprietário e o outro é livre. Quem é proprietário? O que é um software livre? Isso. Software livre é 4 liberdades: estudar, usar, compartilhar e melhorar. Caiu na prova da Telecom falando o seguinte: sabendo que o usuário pagou pela licença do Windows, é possível alterar os direitos autorais. Verdadeiro ou falso? Falso, gente. Você tem direito somente a usar. Eu posso compartilhar o Windows? Não. A licença é individual. E o Linux eu posso compartilhar? Pode. Eu posso alterar o Linux? Pode. Eu posso alterar o Windows? Não. Atalhos. Qual é o atalho para abrir a tela de bloqueio? Login, gente. Qual que é a tela? Para abrir o Explorer. Desktop. Selecionar todos os arquivos. Muito bem. Se você perceber, é só pegar o início da palavra, tá? Existem duas formas de selecionar. Desculpa, existem duas formas de alternar tarefa. Quais são os dois atalhos? Alt Tab, Windows Tab. Se eu quero excluir um arquivo de forma definitiva, é possível? Qual o atalho? Shift Del. Paramos na parte de seleção, né? O mouse tem dois botões, esquerdo e direito. Esquerdo para selecionar e direito para abrir o menu. Quando você seleciona e clica com o botão Ctrl, você vai selecionar sequencial, ou traduzindo. Você pode selecionar todos os arquivos, verdadeiro ou falso? Falso. O que permite selecionar de forma sequencial é o Shift. Eu posso utilizar o Shift para selecionar todos os arquivos de uma só vez? Pode. Desde que você selecione o primeiro arquivo, aperta Shift e clica no último. Porque ele é sequência. Então, tudo que tiver neste intervalo de tempo será selecionado. Tudo bem? E se fosse o Ctrl? Você estaria no sal. Teria que clicar um por um. Tá? Bom, outra coisa que é muito importante é a parte de seleção, de arrastar. Tá? Para explicar isso, cadê nosso amigo do sinal? Acho que aqui ele pega. Eu vou separar o quadro em interno e armazenamento externo. Tá? O que é um armazenamento interno? Quem que é o que permite armazenar os seus aplicativos, arquivos? No seu computador, no seu celular? Muito bem, o HD. Quais são os dispositivos que permitem armazenar arquivos e você pode se locomover com ele? Pendrive, HD externo, cartão de memória. Mas normalmente no concurso público sempre vai cair pendrive, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você arrasta, existem diferenças de comportamento. E aí, para você compreender esse contexto todo, eu quero que vocês sempre se lembrem da seguinte frase: o maior ativo de uma empresa, o maior ativo de uma organização é a informação. Se você perder ela, não tem como restaurar. Partindo desse pressuposto, você vai imaginar que o dispositivo interno, ele utiliza Ctrl X. Tá? Deixa eu colocar aqui Ctrl X. O dispositivo externo utiliza Ctrl C. Na prática, como é que funciona isso? Vou ficar aqui do lado. Eu tenho uma pasta. Essa pasta chama doc. Tá? Eu tenho uma outra pasta. Essa pasta chama lac. Tá? Dentro da lac tem um arquivo chamado, ou dentro de doc tem um arquivo chamado edital. Tudo bem? Selecionei. Cliquei com o botão esquerdo do mouse.
e soltei aqui dentro. Então, cliquei, soltei aqui dentro. Quando eu soltei aqui dentro, ele vai te perguntar na hora da prova, o que vai acontecer? Vai criar uma cópia, verdadeiro ou falso? Depende. Se aqui for dispositivo externo, vai criar uma cópia. Por que ele vai criar uma cópia? Se eu clicar e arrastar, eu tenho que manter tanto no computador quanto no pendrive. Porque se eu retiro do pendrive e jogo aqui, por exemplo, o que vai acontecer? O cara perdeu o pendrive, perdeu o arquivo. Você conseguiu compreender? Pegando esse mesmo exercício agora e não sendo mais externo, sendo interno, a coisa muda de figura. Por quê? Essas duas pastas, você concorda comigo que está dentro do HD? Sim ou não? Então, se eu clico aqui e solto, ele não vai mais copiar. Ele vai mover, que é o Ctrl X. Ah, professor, por que ele vai mover? O arquivo deixou de existir no HD? Sim ou não? Não. Agora, se fosse externo, não deixaria? Por isso que queria uma cópia. E isso é importante você saber na hora da prova, tá? Se falar para você que é interno, você vai lembrar que é Ctrl X. O que Ctrl X faz? Move. E, gente, tem pessoas que eu pergunto, para que serve o Ctrl C? Copiar. Para que serve o Ctrl X? Recortar. Eu falo, qual que é a diferença? Ah, um copia e o outro recorta. Mas qual que é a diferença? Ele vai te perguntar na hora da prova. Recortar pode cair a palavra mover ou transferir. Não vai cair na prova. O Ctrl X é para recortar. Isso já é batata, né? Todo mundo já sabe que vai recortar. Ele pode te perguntar o que vai acontecer. E aí pode estar na pergunta ou mover ou transferir. Conseguiram entender a ideia? Essa é uma parte chata, tá? Eu concordo com vocês. Como que eu vou saber se é interno ou externo? Ele vai falar se é um pendrive, ele vai falar se é um HD externo, ele vai falar se é um cartão de memória. Se ele em momento algum citar essas três nomenclaturas, o que você tem que induzir? Que é dentro do HD. Então ele fala, estava na pasta documentos, foi para a pasta download. Estava na pasta área de trabalho, foi para a pasta imagens. Então, logicamente, que é interno. Se é interno, move. Se tiver dispositivos externos, tá? Ele vai criar uma cópia. E outra, é vice-versa, tá? Se eu estou do HD e movo para a parte, ou se eu arrasto para o HD, ele vai criar uma cópia. E se eu faço o processo inverso, a mesma coisa, tá bom? Tranquilo, gente? Bom, restrições. Isso aqui é uma outra coisa bem importante. Posso apagar essa parte? Pode? Todo mundo sabe o que é uma extensão de arquivo? Sim ou não? Por exemplo, no WhatsApp tem uma imagem que vocês amam de paixão, que é aquelas imagens que tem animação, certo? Como é que chama aquilo? GIF. Então, se ele te perguntar qual é a extensão que permite animação, GIF. Por que eu estou falando isso? Vou pegar aquele mesmo exercício ali, tá? Só que agora eu vou colocar a extensão do arquivo. E aqui esqueça de interno e externo, tá? Aqui eu vou usar o padrão, o Ctrl C, tá? Eu tenho um arquivo chamado joão.doc. E aqui eu tenho um arquivo chamado joão.pdf. Apertei Ctrl C nessa pasta, apertei Ctrl V nessa pasta. Quando eu terminar de realizar a operação, vai apresentar essa mensagem aqui, ó. Olha, seu João, já existe um arquivo. O que o senhor quer fazer? O senhor quer copiar e substituir? O senhor quer cancelar a substituição? Ou o senhor quer copiar, mas a gente vai renomear de forma automática? Primeira pergunta, vai aparecer essa mensagem? Quem acha que sim, levanta a mão. Não vai aparecer. E aí eu te respondo por quê. O que é um arquivo doc? Em tese é do Word, né? Mas tudo bem. Tudo aqui é documento. É do
Word. E o que é PDF? Leitor de PDF. São extensões diferentes, são aplicações diferentes. Ah, mas tem o mesmo nome, professor. Não interessa. Uma extensão para ser igual, e isso vocês precisam entender. Ele tem que ter o mesmo nome, mas a mesma extensão. Quer ver um exemplo clássico? Não, o arquivo ele não consegue ver o conteúdo, só vê o nome e a extensão. Pode ser até tamanho diferente. Ele não consegue identificar. Tá? Quer ver um exemplo? João.mp3, João.mp4, são o mesmo arquivo? MP3 é somente áudio. MP4 pode ser tanto áudio e vídeo. E aí, olha a sacanagem que eles vão colocar no seu concurso público. Vai apresentar essa mensagem, gente? Sim ou não? Todo mundo concorda que não vai apresentar? Doc é a versão do Word de 97 a 2003. DocX de 2007 até os dias de hoje. Então, eu vou precisar saber o ano, professor? Não. Você vai olhar aqui, ó. Tá João aqui. Tá João aqui? Legal, é igual o nome. Tá Doc aqui. E tá Doc aqui? Não, aqui tá DocX. Então, significa que são arquivos diferentes. Então, não apresenta essa mensagem. Agora, são arquivos iguais? Sim ou não? Beleza. Outra sacanagem. São arquivos iguais? Sim ou não? Não. Ah, mas está João aqui e João lá. Se você colocar a sua senha do seu Facebook dessa forma, são 4 caracteres. Se você colocar a senha do seu Facebook dessa forma, são quantos caracteres? Como assim 5? Você não tem que colocar lá Shift e acentuação? Então é 1 caractere. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que ficar atento para essas pequenas pegadinhas. Tá? Um ponto, um espaço, um acento circunflexo, tudo isso ocupa espaço. Tá bom? Tranquilo, gente? E aí, vamos pro, digamos assim, o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas, atalhos, tá? Bom, Ctrl+C e Ctrl+X, você pode perceber que todo concurso vai ter, né? Ctrl+V, todo mundo já sabe que é colar. Ctrl+P é imprimir. Ctrl+Z é desfazer. Uma coisa muito importante. Preste atenção aqui, gente. Eu criei uma pasta, depois eu renomeei essa pasta. Se eu apertar Ctrl+Z, essa pasta deixa de existir, verdadeiro ou falso? Repetindo. Eu criei uma pasta, depois eu renomeei essa pasta. Apertei Ctrl+Z, essa pasta deixa de existir? Não. A única coisa que ela vai fazer é desfazer a última alteração. E qual foi a última alteração que eu fiz? Renomear. Tem pessoas que pensam que o Ctrl+Z é mágico. Desfaz tudo. Não. Agora, se eu aperto 2 vezes o Ctrl+Z, aí sim. Tudo bem? Falei para você sobre o Ctrl+A, né? Ctrl+A é para selecionar tudo. Na pastas e arquivos, Ctrl+F. Tem gente que fica procurando lá. Isso me dá uma gastura. O cara abre a pasta e fica olhando. Meu Deus, cadê o arquivo? Cadê o arquivo? Cadê o arquivo? Você aperta Ctrl+F, digita lá, ele vai procurar tudo para você, entendeu? Ele vai pesquisar todos os arquivos e pastas. Tá joia? Posso apagar aqui? Oi? Voltar no slide? Tá no material. Não sei se você tá... Gente, isso aqui tá tudo no material. Inclusive, tem até uma apostila em Word que eu explico passo a passo. Faça isso, faça aquilo. Que acho que é de 48 páginas. Enquanto você vai copiando aí, eu vou criar uma aula aqui do Igor. Conhece isso aqui? Disco voador, mais conhecido como ovo. Mas eu chamo de teoria de conjunto. Aqui eu tenho Ctrl F4. Aqui eu tenho Alt F4. Esses dois atalhos, eles costumam cair no concurso e caem com pegadinha. O que o atalho Alt F4 faz? O Alt Tab ele não alterna a tarefa? Sim ou não?
O Alt F4 ele fecha a tarefa. Só que ele fecha que tarefa? Tudo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, um conjunto maior. E o Ctrl F4? Ele fecha também. Só que o Ctrl F4, que eu vou passar aqui o slide para vocês, esse bendito, ele só fecha aplicativos de navegação na internet. Todo mundo sabe o que é navegação na internet? Quais são os 3 que caem no seu concurso? Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Então, se te perguntar na tua prova, estou com o Word aberto, apertei Ctrl F4, ele vai fechar? Sim ou não? Todo mundo concorda que sim? Não, né? Ele só fecha o quê? Navegadores. Outra coisa que é sacanagem, ó. Vou apertar Alt F4. O que aconteceu? Fechei o PowerPoint. Vou apertar Alt F4. Não apareceu aí. Mas ele vai desligar o computador. O que acontece? Quando você aperta Alt F4 e não tem nada aberto, o sistema operacional parte do princípio seguinte, ó, o professor João Kleber quer desligar a máquina. Por que ele quer desligar a máquina? Porque a única aplicação que está rodando é o Windows. Se ele aperta Alt F4, o que acontece? Ele vai desligar. Então isso também poderia ser até uma pegadinha de concurso público, tá, gente? Então, se caísse lá, sabendo que não existe nenhum aplicativo aberto, e você apertou, por exemplo, Alt F4, o que vai acontecer? Aí ele coloca lá, nada. Você vai marcar verdadeiro ou falso? Vai apresentar uma mensagem para desligar o computador. A gente está no atalho, né? Vamos começar com as nossas brincadeiras agora. Eu pensei que era o microfone. Eu falei, ué, tá vivo? E aí, gente, qual o gabarito? Ixi, ficou ruim agora. Ficou parecendo voz de Android. Ficou bom aí no fundo agora? Parou de ficar chiando? Tá bom? Tem alguém que tem gabarito? Não, mas é Ctrl X. Posso ajudar vocês? Vamos lá. Preste atenção. Ele falou que é Ctrl X, correto? O Ctrl X, ele faz o quê? Mover. Pode acontecer duas coisas. Se ele mover o arquivo e tiver o mesmo nome, a mesma extensão, pode mover ou substituir. Você concorda comigo? Então, tudo que for diferente entre mover e substituir, o que você faz? Elimina. Então, sobrou A ou C. E aí, vamos ler o restante. O cara deu um Ctrl X, selecionou a pasta contratos no mesmo disco C. Executou o atalho Ctrl V. Aí eu pergunto para vocês, algum momento ele falou que tinha um arquivo com o mesmo nome? Não. Então, se eu apertei Ctrl X, o que vai acontecer? Mover. C de Cristo.
Tá? Agora, se ele fala, né? Aí aqui é só para tipo, encher linguiça, né? Na barra demonstrada a seguir, clicou em para classificar os arquivos da pasta com traço por data. Com relação ao arquivo cuiabá.xls, ao realizar os procedimentos descritos, esse usuário executou a seguinte ação, ele moveu. Tá bom? Por quê? Quando ele fala exibir por data, o arquivo vai continuar existindo lá. Só que em vez de mostrar por ordem alfabética, mostra por data de criação. Só isso. Mas ele falou Ctrl X, mover. E aí lembrando, se fala que tem o mesmo nome, o mesmo arquivo, poderia ser esses dois. Foi o que eu acabei de colocar. Se fosse Ctrl C, aí a gente muda de figura. Ou poderia substituir, ou poderia, na verdade nem precisaria, ou copiar. Tá bom? Então, temos que ficar atento com essas pegadinhas aí. Mais uma. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Beleza. Isso aqui é interpretação de texto, tá? Vamos lá. Julgue o próximo item a seguir relativo ao conceito de informática e sistema operacional Windows 8. Para fechar um aplicativo, vamos aqui focar. Quando ele fala um aplicativo, você concorda comigo que ele está falando de todo e qualquer aplicativo? Sim ou não? Se ele fala que é todo e qualquer aplicativo, é o Ctrl F4 que faz isso? Não. Quem que seria? Agora, se ele coloca um aplicativo para navegação na internet, a resposta estaria correta? Aí sim. Então, é mais interpretação de texto. Se ele fala aplicativo, engloba tudo. E o nosso amigo Ctrl F4 não faz isso. Somente o Alt F4. Tá bom? Mais uma. E aí, gente? Pegadinha. Pegadinha. Pergunta bem elaborada, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você pegou a parte de arrastar e seleção. Você já vai eliminar 3 questões de cara. Quais são as 3? Muito bem. E compactado. Ótimo. Só pode ser ou movido ou copiado. Qual é a palavra-chave para a gente marcar a alternativa correta? Não, não tem externo, não. Pendrive. O pendrive é o quê? Aí é o que você colocou, externo. Então, se é externo, o que acontece? Ele não pode perder informação. Se ele não perde informação, ele copia. E aí você tirou 10 no concurso. Tá bom? Se ele não fala pendrive, automaticamente que você sabe que é interno. Interno não vai perder, só vai estar em pastas diferentes. Então ele vai mover. Tudo bem? Mais uma. Estou na sua frente, né?
E aí, gente? Nossa, vou ter que travar o joelho aqui, peraí. Vamos lá? O quê? Jota. Tem um aluno aqui, por exemplo, tem um macete que é que para quem leu o edital, né? O concurso de vocês não vai ser que nem essa, né? Porque esse aqui são 5 alternativas, de vocês são 4, né? Aí eu falei desse do C de Cristo e da de Deus, eu falei assim, professor, na dúvida, procura se tiver E, se for E de Espírito Santo. Eu falei, boa, mas normalmente é C ou D, tá? Mas vamos voltar aqui? Preste atenção. Executou um atalho do teclado para mostrar na tela o ambiente gráfico do explorador de arquivos. Quem que é o Windows... Oi, já falei. Quem que é o gerente de arquivos e pastas? O que é isso? Painel de controle é o estagiário, é o resto. O painel... Aí, já induziu erro. O Windows Explorer, tá? Então, qual que é o atalho? Windows E. Ele tentou te induzir ao erro porque ele não falou Windows Explorer, falou explorador de arquivos. Mas na dúvida, gente, sinceridade, marca um asterisco. Vamos para o próximo, porque eu vou te passar um macete bem legal. No explorador, selecionou a pasta C atuações, em seguida executou outro atalho do teclado, que permite selecionar todos os arquivos armazenados nessa pasta. Esse é o atalho que você não pode esquecer. Quem quer? Beleza, então o segundo... Tá? E aí outra coisa que é bem interessante. Todo mundo sabe o que é respectivamente, né, gente? Na sequência. Então o segundo, você não tem certeza? Ctrl T, muita gente que não estudou vai marcar Ctrl T, porque pensa que T é tudo, né? E aí lembra, isso aqui é inglês, não é tudo. Tá? O T é de text, que significa texto. Mas o A é algo que é tudo. Então, esse cara tá na parada... Só. Já acertei. Sofreu? Não. Mas se você quiser mesmo, quem que faz o Windows Explorer? Windows E. Né? Então você poderia, Ctrl E você pode eliminar. Ctrl E você pode eliminar. Tem mais algum? Sobrou esses 3. Ctrl P de impressora. E Ctrl T é para texto, não é para selecionar arquivos e pastas. E aí, temos o A também. Só que você pode definir o que você quer, né? Pode falar. Na verdade, o arrastar é a mesma coisa que o Ctrl X. Não, não. Aí acontece. Ctrl C e Ctrl X são atalhos. O arrastar, por padrão, é Ctrl X. Só que o que vai diferenciar não é o atalho, é se ele é interno e é externo. Se ele for interno, por padrão é Ctrl C. Se ele for externo, desculpa. Se ele for interno, é Ctrl X. Se ele for externo, é Ctrl C. Tá bom? Não. Para você, você quer copiar, você quer fazer, peraí. Uhum. Não, por padrão ele vai copiar. É a mesma coisa. Se você arrastar o mouse e jogar aqui do lado, você está fazendo Ctrl X. Se você aperta aqui Ctrl X e Ctrl V, é a mesma coisa. Se você aperta aqui Ctrl C e Ctrl V, é a mesma coisa também. Tá bom? Nada. Acho que é a última, né? Bom, essa aqui... Preste atenção, tá? Eu quero que todo mundo levanta a mão. Quem errar, fala que não foi meu aluno. Que essa aqui é aquela para falar assim, não zerei de informática.
Quem acha que é verdadeiro pode levantar a mão. Quem acha que é falso? Quem não levantou a mão, levanta no verdadeiro ou falso. Repetindo, quem é verdadeiro pode levantar a mão. Você pode errar hoje, não pode errar na prova. Levanta, gente. Quem acha que é falso? Gente, tem que ter iniciativa. Quem marcou falso, levanta a mão novamente, só para me ver. Parabéns, vocês acabaram de ganhar 500 posições. Ficaram com medo, né? O que acontece, gente? É só lembrar. Você vai no Google Chrome dentro do painel de controle? Não. Então, olha o que ele está falando aqui. Acessar mais rapidamente? Pela mãe do guarda, né? Quem acessa mais rápido é atalho. O painel de controle é responsável por isso? Não. O painel de controle é responsável por quê? Por configuração e personalização de tudo, mas não é para acessar mais rápido. Então essa aqui é uma questão, se você errou, liga o sinal de alerta. Mais a parte de interpretação de texto, tá? Não pode errar essa questão, porque essa aqui você perde umas 500 posições. Por quê? Lembra que eu falei que é uma questão fácil? Então você abre precedente para a pessoa que não estudou passar na tua frente. Tudo bem? Bom, esses 3 são os aplicativos que permitem você fazer a coisa que mais gosta no dia a dia, né? Que é acessar a internet. Esses 3 navegadores, ele pode cair na sua prova da seguinte forma. Os 3 têm objetivos diferentes? Verdadeiro ou falso? Falso. Para que eu utilizo o Google Chrome? Para que eu utilizo o Internet Explorer? Para que eu utilizo, falta o quê? Mozilla Firefox? Navegar na internet. A nomenclatura, tá? Os comandos podem ser até com assim, ícones diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. Mas o objetivo é o mesmo. Outra pegadinha de concurso. Google Chrome não funciona em redes Wi-Fi. Pelo amor de Deus, e caiu, tá? Por incrível que pareça. Mozilla Firefox é mais rápido em redes Wi-Fi. Não. Para quem não sabe, tudo que for Wi-Fi, para quem não sabe, redes Wi-Fi são redes sem fio, vai ser mais lento. Por que é mais lento? Porque nós temos interferência de vento, de fala, de movimentos de animais, de aviões, de produtos e etc. Tudo que for rede cabeada, que é o cabinho, antigamente era o cabinho azul padrão, né? Agora virou salada mista, né? Cada um tem um cabo da cor diferente, vai ser mais rápido, porque não tem interferência, tá bom? Você falou sobre o Windows e o Linux, né? Não, ele é o segundo. Não, o Mac... E sobre o outro? Windows. Ó, você fala de melhor? Só para entender aqui. Ah, não, é que no concurso não cai Mac. Porque o Mac ele é mais caro que o Windows, né? Entendeu? Ele é igual o iOS, o Mac ele só perde pro Linux, mas ele é muito bom. O problema é que ele é caro. Por exemplo, você já comprou um MacBook? Você vai comprar um Dell, que já é bom e é caro. Você vai pagar uns 2.500. Você pega um Mac básico, você vai pagar uns 4.000. Entendeu? E o governo não tem dinheiro para instalar Linux. Aí como que ele vai cobrar MacBook? Entendeu? Só nos Estados Unidos mesmo que a gente vê isso. Eu me esqueci agora onde que eu estava. Beleza. Sempre quando for redes Wi-Fi, ele vai conectar na internet. A diferença é que vai ser mais lento. Outra coisa, se cai na prova o seguinte, o Internet Explorer é o navegador nativo do Windows, verdadeiro ou falso? O que é nativo? Isso, que é padrão. Outra coisa, sabendo que o Internet Explorer é o navegador nativo, não é possível instalar outro navegador, verdadeiro ou falso? Pode instalar o que você quiser, na verdade deve. Tem um Windows, já instala outro, pelo amor de Deus. É muito ruim o Internet Explorer. Toda hora aparece erro em enviar relatórios. Tá? Outra coisa. Você tem 4 navegadores. 4 navegadores instalados. Tá? Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome e o Opera. É possível definir os 4 como padrão, verdadeiro ou falso? Falso. Eu posso ter 5, 6, 10 navegadores instalados. Mas um só tem que ser definido como... E aonde eu defino isso? Mas se eu fosse no Windows, onde que eu vou para configurar ele? Painel de controle. Tá vendo como é que é fácil? Se não é pasta nem arquivo, aonde que eu vou?
no todo-poderoso estagiário, painel de controle. Conseguiram entender a ideia? Agora, outro assunto importante. Os 3 navegadores, eles são integrados com sites de busca. Vamos supor que você vai pesquisar sobre o edital da Prefeitura de Cuiabá. Você abre o navegador Google Chrome, digita lá www.google.com.br, abre aquela janela embaixo, é aí que você pesquisa. É isso que você faz, né? Se você faz isso, você fez totalmente errado. Tá bom? Porque eles são integrados. Você abre o navegador, lá em cima tem uma barra de endereço. E isso cai em concurso público. Essa barra de endereço se chama uma URL que você vai digitar. Não precisa digitar google.com.br. É só você digitar edital, Prefeitura de Cuiabá. Ele automaticamente já vai pesquisar. Só o Google Chrome? Não. Os 3. Tudo bem? Então já caiu em concurso público. Eles são integrados? Sim. Somente o Internet Explorer? Não. Todos. Tá joia? Tranquilo? Não vi caindo nenhuma prova da Selecom, mas a versão mais atualizada do Windows é o Windows 10. O Windows 10 não tem o Internet Explorer. O Windows 10 possui o Edge, tá? Que é a evolução do Internet Explorer. Tudo bem, gente? Posso apagar aqui? Vamos lá, então. Até perdi o foco. Vamos lá, download. Lembrei aqui. O que é download? É baixar ou abaixar? Certeza. Graças a Deus, tá certo. Na dúvida, faz essa setinha na prova. Ó. Up, subir. Down, descer. Download é quando você baixa um arquivo da internet para o seu computador. Upload é quando você faz o processo inverso. Você pega um arquivo do seu computador e envia para a internet. Conceitos básicos no concurso. Ele pode perguntar o seguinte: bom, baixei o arquivo. Aonde está esse arquivo? Em download. Qual que é o atalho? Ctrl J para os 3 navegadores. Tudo bem? Então eu aperto o Ctrl J, vai aparecer o download. Agora, olha a pegadinha. Vai abrir a pasta download? Verdadeiro ou falso? Vai abrir dentro do navegador uma lista de todos os arquivos que você fez. Então, o Ctrl J te permite abrir dentro do navegador. Para você abrir pastas, qual que é o atalho mesmo? Isso, Windows Z. Quem que é o Windows Z? Exato. Para abrir pasta, Windows Z. No navegador, Ctrl J. Tudo bem? Vou escrever aqui outra coisa. Qual é a diferença entre memória RAM e HD mesmo? Os seus arquivos que você baixa na internet está onde? No HD. O seu HD, no seu concurso público, ou é C, ou é D 2 pontos. Mas ele vai falar para você o nome do seu HD, tá? Fica tranquilo. Por padrão é C. Nunca vi nenhum concurso falar que é diferente de C. Ele vai te perguntar o seguinte: tá, você baixou o arquivo, mas eu não quero ver pelo navegador. Eu quero ver o caminho completo de onde está esse arquivo. Ele pode te perguntar isso, como já perguntou. E aí, sem sofrimento, tá? Vamos para relembrar tudo que a gente aprendeu. O Windows, ele é um sistema múltiplo usuário. Você concorda comigo? Sim ou não? Significa que tem vários usuários cadastrados, certo? Então, o que você vai pegar o macete básico? O nome do HD, e aí eu preciso definir que usuário que eu quero. Vocês concordam? Então, usuários. Logicamente que se eu quero os meus downloads, eu quero usar o meu usuário. Então, meu nome é João. E que pasta que eu quero ter acesso? Olha que legal, você já aprendeu a acessar. Agora vocês vão falar para mim, e se eu quero acessar a pasta documentos, qual que seria o caminho? Isso, a mesma coisa, C, usuários, João, / documentos.
Ah, eu quero acessar músicas. A mesma coisa. Legal, né? Então, o que você precisa saber? Cada pasta é para determinada coisa. Eu não consigo achar documentos em downloads. Na verdade, eu sei que vocês deixam tudo lá, mas isso é errado. Para concurso público, tudo é separadinho, tá? Então, desconsidera o que você faz em casa. Deixa tudo na área de trabalho? Tá errado, tá bom? Então, download vai para download. Documentos vai para documentos. Vídeos vai para vídeos e assim por diante. Nome, por exemplo, eu sou João e você é? Patrícia. Patrícia é uma pessoa, João é uma pessoa. Se eu tenho D, imagine que João, Patrícia. Se eu tenho E, seu nome? Leonardo. Se eu tivesse F e assim por diante, tá bom? Mas aqui no concurso, por padrão, ele coloca C. Porque ele sabe que vocês são usuários leigos ainda, tá? Outra coisa, se alguém chamar de usuário leigo, é que você não tem competência em determinado assunto. Tem gente que fica revoltado. Tá? Então, o que acontece? Ele sempre vai definir, está armazenado no disco local C. Então, aí você tem que só lembrar, bom, depois do C vem a pasta usuário, depois é o usuário, o nome do usuário e a pasta que eu quero, tá bom? Vamos adiante. Acabei de falar para vocês, ó. Aqui o comando e aqui o atalho, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Posso apagar? Ok. Vai chegar na escola e falar assim, aprendi a hackear o banco. Oi. É verdade. Olha aí, parabéns. Salve de palmas para o nosso colega. Eu vou craquear o banco. Ó, o sinal é que a aula está sendo produtiva, hein? Tem aluno que você está com informática, tá assim, E aí, gente? Qual que é o gabarito? Sem sofrimento, tá? Vamos pegar tudo que a gente aprendeu até o presente momento. Ele fala, aquilo, aí, pegando a sua colocação, tá vendo? Está armazenado no disco C. Então ele sempre vai falar para você se é C, se é D, se é I. Então isso aí você não precisa sofrer. Aí ele fala o seguinte, que ao fazer um download, isso que você precisa saber. Se eu realizei um download, qual que é a pasta que é responsável? Ótimo. Então vamos focar aqui, sem sofrimento. Eu nem leio às vezes as questões. Área de trabalho é para baixar download? Sim ou não? Então já elimina, gente. Vai ficar olhando, lendo aqui? A área de trabalho está aqui? Claro que tá. Está aqui, ó. Então o que você faz? Elimina. Download está aqui? Beleza, vamos deixar essa, né? Tem área de trabalho? Não. Tem documento aqui. Documento é para download? Não. Então perceba, só com o conceito a gente eliminou 3 alternativas de pancada. Tá? E sobrou quem? B e D de Deus. Só que acontece, eu sei que o Windows, o professor João Kleber falou que é vários usuários. E esse home aqui, eles só colocaram para confundir a cabecinha de vocês, que esse /home é Linux. Tá bom? Eu preciso saber Linux? Não, você precisa saber só o que é Windows. Então, gabarito B de bola. Tá vendo? Só por questão de probabilidade de erro. Toda vez que você faz o download, não está em documentos, não está em desktop, não está em vídeos. Você está na pasta download. Tem. O Linux é barra invertida. É o inverso. Mas eu não... Assim, já que você colocou, só para você entender, o Linux é assim, ó. Deixa eu colocar aqui, senão o nosso amigo do sinal vai ficar bravo comigo. Eu tenho que ficar aqui, ó. Tá vendo? É verdade. Na verdade é o contrário. Assim. Mas
Não, no Linux não tem nada a ver com isso aqui. Aí teria que seguir a mesma coisa, home, usuários, etc. Mas aí eu não vou entrar muito no Linux, porque senão a gente vai confundir, tá? Mas foca no Windows. Home significa pasta inicial, é como se fosse o C do Windows, tá? Beleza. Outra coisa que é chata, que eu confesso pra você que eu não gosto, da Celecom, que é, lembra que eu falei que ela é decoreba? Então ela vai falar dos ícones, e você vai ter que saber, tá, gente? Infelizmente. Mas eu desenvolvi um macete aí que eu fiquei estudando. Falei, gente, como que eu vou falar para esse pessoal para lembrar na hora da prova? Porque os ícones, você concorda que esses ícones aqui são semelhantes? Só que são navegadores diferentes. E aí, como que eu vou lembrar? O Internet Explorer é o fora da casinha. Que o Internet Explorer, o menu de configuração dele é uma porquinha. Então, esse não tem como errar, tá? Então, o Internet Explorer, ele é uma porquinha. Agora, o Mozilla Firefox e o Google Chrome, se você analisar, os dois têm três objetos aqui, 3 objetos aqui. Sabe o macete que eu desenvolvi? Eu falei, gente, o que eu vou fazer para eles lembrarem? Mozilla começa com M, certo? Então, 1 pauzinho, 2 pauzinho, 3 pauzinho. Google Chrome tem 3 Os. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nunca mais você vai errar na hora da prova. Então, se ele te perguntar, como que eu faço para ir no ícone do Google Chrome? Lembra, o Google Chrome tem 3 Os. Então, 3 bolinhas. Mozilla Firefox, começa com M, 3 pauzinho. Ou se você colocar um M aqui, ó, dá uma ideologia que parece um M. Por quê? Ele vai te perguntar. Nos últimos 2 concursos, perguntou bastante sobre isso. Tá? Eu até esqueci de colocar Ai, me fugiu agora. Eu esqueci de colocar no material... Mas tem um da casinha também. Deixa eu colocar aqui, o do menino do sinal vai brigar comigo. O da casinha é a tela, a página inicial, que também é chamada de home. É onde você clica para definir qual é a primeira página a acessar no seu navegador. Tá bom? Tranquilo? Alguém tem uma dúvida nesse macete aqui? Então, se for risco, Mozilla, porque M tem risco. Se for Google Chrome, é bolinha, porque tem o O. Tá joia? Favoritos. Todo mundo sabe o que é favorito? Eu chamo de botão do preguiçoso. Tá? Por que o favorito é o botão do preguiçoso? O cara não quer, a pessoa não quer digitar o URL. O que ele faz? Todos os sites, ele vai adicionando em favoritos. E aí, como que eu sei que é favorito? Tem essa estrela. Então, o cara clica na estrelinha, vai aparecer uma lista de favoritos. E aí, ele vai clicar na lista e vai redirecionar para o site que ele deseja. Cai também, tá, gente? O atalho. Favoritos é Ctrl D. Tudo bem? Ctrl D. Não vai marcar download com Ctrl D. Tem gente que parte desse princípio. Para os 3 navegadores, tá? Ctrl D. Ctrl D de Deus. Mas tipo Ctrl mais B. É todos? Não. Não, para exibir. Ah, tá. Isso aqui desconsidera. Para cadastrar é Ctrl D. Tá? Importação. Já ouviram falar da palavra formatar? Sim ou não? O que é formatar? Por exemplo, meu computador está travando. O que você faz? Formatar é apagar, reiniciar as configurações do zero. O que acontece? Tem pessoas que trabalham em empresas que são cadastradas em vários sites. Tem várias senhas cadastradas. Então, humanamente impossível você lembrar de todas as senhas. Então, o que ele vai fazendo? Vai salvando no navegador. Ou, por exemplo, ele tem que trabalhar com 20 sites de pesquisas de mercado. Ele não vai lembrar a URL dos 20, então ele vai salvando em favoritos. E aí, o que acontece? A máquina começou a travar e mandou para o técnico, formata. E aí, o navegador hoje, não só o Google Chrome, na verdade todos, ele consegue exportar. O que é exportar, gente? Fazer backup. Todo mundo sabe o que é backup? Cópia de segurança. Então você consegue salvar as configurações, as senhas, enfim, tudo. E como que cai em concurso público isso? Mesmo que eu esteja utilizando o Internet Explorer, eu consigo fazer um backup e importar, que é fazer o processo de retirada do backup e colocar as configurações do novo navegador em navegadores diferentes.
E isso cai em concurso público. Então, por exemplo, antes de formatar o meu computador, eu estava utilizando o Internet Explorer. Eu fui, formatei meu computador e instalei o Google Chrome. É possível fazer o backup dessas configurações? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se eu estava com o Mozilla Firefox e agora estou com o Google Chrome, é possível? Sim. Todos os navegadores são compatíveis. E isso é interessante salientar. Tudo bem? Então, fiquem atentos, tá? Oi. Isso, antes de formatar, porque se você não fez antes, já era, tá bom? E aí, já que você colocou no assunto, tá? Os navegadores, lá do lado direito, tem a opção de login. Por exemplo, o Gmail, que se for no concurso, vai cobrar sobre o Gmail. Quando eu faço o login do meu navegador lá na empresa que eu trabalho, na outra instituição, eu tenho acesso a todos os meus favoritos. Se eu vou para a China viajar, eu faço o login no meu navegador, aparece todas as configurações. Por quê? Todos os navegadores eles são vinculados na nuvem. Todo mundo sabe o que é nuvem, né? É um servidor que está conectado à internet. Tá bom? Então é possível configurar tudo. Tá joia? Histórico. O que é histórico? Isso. Ele é o registro de tudo que você acessa na internet, o dia que você acessou e o horário, certo? No concurso público, o horário que você acessou. Não a quantidade de tempo. A quantidade de tempo só a empresa de telefonia que consegue definir. Aí tem que exigir quebra de sigilo telefônico, tá? Mas é possível visualizar o seguinte, ó. Ele acessou ontem às 17 horas, tá bom? Bom, como que cai em concurso público? Uma vez que você excluiu o histórico, o site fica bloqueado. Verdadeiro ou falso? Falso. Se você acessar novamente, ele vai aparecer. E aí, qual que é o atalho? Ctrl A, H. Para os três, tudo bem? Não. Mas aí, se você acessar o site novamente, depois da exclusão, se você dá um Ctrl H, vai aparecer lá o momento que você acessou agora, depois da exclusão, não os anteriores. Tudo bem? Feeds. Todo mundo conhece o Feeds? Eu chamo de botão do demônio. Tá? Por quê? Se você clicar em sim, a sua vida vira um inferno. Para quem não sabe, é aquilo lá. Deseja receber notificações desse site? E aquilo lá é Feeds. Tá bom? Aí o que acontece? Você abriu o seu navegador, vem propaganda de exame, Trivago, Claro, que não sei o quê, que não sei o quê. Só para vocês compreenderem o conceito do Feeds para entender na prova. O Feeds é o processo inverso da busca do leitor. Vamos supor, um site que vocês acessam todo dia, LAC Concurso. Tá? Você vai no site da LAC, pesquisa sobre editais novos. Não seria legal se o site fosse até você? E o site vem até você através do Feeds. Só que aí o que acontece? Ele não vai trazer só a notícia que você gosta. Ele vai trazer um monte de propaganda. E esse é os Feeds. Tá? Tudo bem? Se ficou meio confuso, todo mundo tem Facebook? No Facebook não tem um planeta? Não tem, fica vermelhinho quando alguém te marca? Aquilo é um Feeds. Porque você sabe que quando tiver vermelhinho ali, tem uma notícia nova. Nos navegadores, pula aqui na barra perto do horário, a notificação. E é chato pra caramba aquilo. Tá? Cookies. Todo mundo já comeu cookies? Biscoito, né? Quando você come biscoito, o que acontece? Deixa rastros. Para você entender isso aqui, eu vou contar uma história bem legal da minha mãe. Toda vez eu conto, eu morro de rir. A minha mãe é uma católica bem fervorosa. E aí eu falei em 2005 que ia para a área de informática, ela já falou que era coisa do demônio, né? E aí agora a minha irmã casou, tem filho, então mora sozinha em casa, né? Ela e meu pai, os dois são aposentados. E aí o meu pai gosta de viajar bastante. E aí ele pesquisou na internet. Aí eu ensinei a minha mãe a usar o computador, né, para ela ficar também conectada agora. E aí ela pesquisou, abriu o Google, e aí ela pensou em viajar para João Pessoa. Quando ela colocou viagens, apareceu tudo para ela. Apareceu viagem, hospedagem, passeios. Ela pegou e ligou, João, tô falando, essa máquina aqui é do demônio, tá lendo meu pensamento aqui, ó. Tá viva, tá repreendida. Falei, não, mãe. Ué, como que ela sabe que eu quero viajar para João Pessoa? Falei, mãe, o pai acessou o computador ontem? Falou, acessou. Mas ele acessou ontem, não acessou hoje. Entendeu? Ela falou isso. Aí ela falou assim, então fala, tá vivo, vou desligar esse negócio aqui. Professor, mas
Que tem equipamentos tipo celular e computador assim, que estão pegando até som de voz. Pega, mas isso aí a gente vai aprender na segunda aula, que esse aí é um spyware, é um programa para monitorar. Mas vamos só para você entender. O que é o cookies? Você acha que como que o Google está rico? O Facebook está rico. O Instagram está rico. O YouTube está rico. Quando você navega na internet, não existe a palavra privacidade. Para você estar sendo rastreado a todo momento. Só que o cookies não é vírus. Tá? Ele vai armazenar o tipo de busca que tu faz. Então, imagina o seguinte. A minha mãe, por exemplo, o navegador está cadastrado lá o e-mail do meu pai, e meu pai sempre pesquisa esportes e viagens. Então, o que acontece? Quando você faz uma pesquisa na internet, você pode perceber que os 10 primeiros links são tudo porcaria. Não que seja porcaria, desculpa se eu não falar, acho que me expressei mal. São todos links que não fazem referência à pesquisa da minha mãe. Por quê? Vai ser toda propaganda. É Trivago, Hotel Urbano, CVC, empresas do ramo de viagens. Se, por exemplo, a colega pesquisa sobre livros, vai vir Saraiva, vai vir, sei lá, Magazine Luiza, sei lá. No Magazine Luiza nada a ver, né? Empresas do ramo de livros e editoras. Então, como que as empresas conseguem armazenar isso? Através dos cookies. Então, esses cookies, os navegadores, né? Eles falam que não, mas eles vendem essa informação. Você quer ver um exemplo clássico? Se você tem na sua família um funcionário público, na verdade vocês, daqui a um ano, vai ter a vida um inferno com crédito consignado. Tem 10 mil liberado, que não sei o que, você fala assim, já está liberado na conta, na hora. Tá? Por quê? Eles falam que não, mas eles têm essas informações nossas. E aí eu te pergunto, você leu o contrato do Gmail? Alguém leu aqui? Do Hotmail? Do Instagram? Do Facebook? Do YouTube? Não, né? Lá ele fala que ele pode usar as informações para notificações de informações relevantes. Tá bom? Então, isso aí é os cookies. Tá? E aí poderia cair na prova. Ah, então o senhor está me falando que não é possível navegar de forma segura na internet. É possível sim ou não? Sim. E para isso existe algo chamado de navegação privativa ou anônima. Tá? Então, quando você navega de forma privativa ou anônima, você não deixa rastros. E sabe o que é rastros? Cookies, feeds, senhas. Quer ver um exemplo? Uma vez que você fizer uma compra no e-commerce, que é comércio eletrônico, você digita seu dado. O navegador vai armazenar isso. Tá? Aí você vai fazer uma outra compra, você coloca o seu nome, o seu CPF, ele vai automático. Se você coloca o seu CEP, já vai todos os seus dados pessoais da sua casa. Entendeu? Quando você utiliza a navegação privativa anônima, ele não armazena nada, nem histórico. Legal, né? Aí o que acontece? Já caiu no concurso público e perguntou: qual é a única coisa que o navegador vai armazenar? O botão do preguiçoso. Quem que é o botão do preguiçoso? Favorito. Porque o favorito você armazenou. E se armazenou está onde? No HD. Quando eu navego na internet, eu armazeno alguma coisa? Não, eu só executo. Entenderam a ideia? Então, se te perguntar na navegação privativa anônima, qual que é a única coisa que permite armazenar, é o favorito. Senha, histórico, dados de preenchimento automático, formulários, vai ser preenchido? Não. Tudo bem? Tranquilo? Vou explicar agora. Tá bom? Bom, existem atalhos. Por exemplo, quando você navega no computador... Deixa eu abrir aqui o... Não abriu? Quando você navega, por padrão, é de forma geral, tá? Que é essa tela aqui. Deixa eu apagar aqui. Essa tela é navegação, digamos assim, geral. Como que eu sei que poderia até cair no concurso público, né? Porque é decoreba, né? Como que eu sei que eu estou navegando de forma segura? A janela anônima ela vai ficar preta. Aí, cadê a nossa amiga? Estou craqueando. Não, você só está navegando de forma segura. Então, você pode usar duas formas, tá? Você pode ver aqui, lembra do que eu falei das configurações? É Google Chrome, não é?
3 pontinhos. Então você vai nos 3 pontinhos. Nossa, esse mouse está horrível. Jesus. Deixa eu tirar isso aqui. Windows. Quero duplicar. Pronto, aqui. Você vai clicar aqui. Tá bom. Aqui, ó. Tá bom. Tchau. Tchau. Prazer, João. O que acontece? Aqui, ó, você vai clicar nas configurações, vai aparecer 3 campos. Nova guia, nova janela, que eu vou explicar mais lá na frente, e nova janela anônima. Quando você clica em nova janela anônima, significa que você está navegando de forma segura. E aí, ó, percebo que já muda de figura. Tá vendo? E ele fala para você, você está navegando sem deixar rastros. Tudo bem? E aí eu já recomendo, poderia cair no concurso público seguinte. Quando você está utilizando a internet bem, que é recomendado utilizar a navegação anônima? Com certeza. Você vai deixar rastro? Na outra você deixa. Então ele não vai armazenar nada, porque, por exemplo, você vai fazer uma compra em e-commerce, você não vai colocar o cartão de crédito? Não vai colocar o CVV? Então, que é o código de verificação. Então, sempre quando você fizer uma compra em um site qualquer, tem que ser navegação privativa anônima. Quando você for acessar um banco, navegação privativa anônima. Quando você insere dados pessoais, o que são dados pessoais? CPF, RG, navegação anônima também. Tudo bem? E aí, uma coisa que é importante. Vocês estão visualizando o navegador no fundão aí? Sim ou não? O navegador, ele tem algo chamado de guias e ele tem algo chamado de janela. E aí eu vou fazer a teoria de conjuntos também, tá? Porque isso é muito importante e isso cai em concurso público. Oi. Claro, mas deixa eu te falar. Por exemplo, você vai acessar um site da LAC Concursos, por exemplo. Você não vai inserir CPF, RG, nada, pessoal. Então não te dá a obrigatoriedade de ficar acessando a janela anônima. Entendeu? Agora, quando você insere informações confidenciais, aí é recomendável utilizar navegação privativa anônima. Tudo bem? Nossa, ficou horrível meu círculo, hein? Deus me livre. Então você imagina aqui, janela, guia. O que é janela? É isso aqui, ó. Tá? Mas eu posso dividir o navegador em partes. Que é esse botãozinho mágico que vocês clicam aqui, ó. Tá vendo? Esses botõezinhos aqui é chamado de guia. Tudo bem? Quando eu divido um processo em partes menores, eu não chamo de tarefas? Sim ou não? Tirou 10 no concurso. Se eu dividir, Ctrl T. Ah, eu quero uma nova janela. Ctrl N. Ah, eu quero acessar de forma anônima. Coloca o Shift no meio. Opa. Legal, né? Então perceba, se eu vou acessar o navegador, eu posso abrir uma nova janela, ou eu posso dividir em guias, que são partes. As partes é guia, Ctrl T. Só lembrar de tarefa. Tá? Ah, eu quero abrir uma nova janela. Ah, eu quero navegar de forma segura. S no meio. Legal? Conseguiram entender o macete? Então, só lembrar, Shift S, seguro. Então, se eu coloco Ctrl N, eu vou navegar de forma segura? Ctrl T? Não. Agora, se eu coloco Ctrl Shift N, opa, estou navegando de forma segura. Beleza, gente? Já são 11 horas, né? Deixa eu ver se tem questão. Deixa eu duplicar aqui.
Ah, de novo, não. Narrator settings window. Exiting narrator. Tchau. Gente, vocês querem... Vamos só responder essa parte de atalho? Ah, outra coisa interessante. Plugin e extensão. E aí a gente começa a responder as perguntas que já acabou, tá? O que é plugin? Há 10 anos atrás alguém acessou o navegador e dava erro de vídeo? Sim ou não? Há 10 anos atrás, você acessava o navegador, você estava no YouTube, falava assim, ó, não é possível rodar ou executar o vídeo. Favor instalar o Flash Player. Certo? O que acontece? Antigamente os navegadores não eram integrados. Hoje os navegadores são integrados com leitor de PDF e visualizador de vídeo. E quem que é esse visualizador de vídeo? Pode ser chamado de plugin ou extensão. Então isso cai em concurso. Ah, como que eu faço para ver vídeo no navegador? É porque tem um plugin ou uma extensão. Como que eu consigo ler PDF? Porque, presta atenção. Vamos pegar, não 10 anos que é recente, há 15 anos atrás. O cara tinha que baixar um arquivo da internet, que é o edital do concurso público, só que ele clicava para abrir o edital, dava erro. Porque ele fala assim, ó, o arquivo não foi encontrado. Hoje você baixou o arquivo, ele já não abre o Word, ele já não abre PDF. Por quê? Porque tem plugin instalado dentro do navegador. Tudo bem? E esses são os atalhos que nós falamos, que foi tudo que a gente trabalhou. E aí vamos responder a questãozinha? Pra gente fechar com chave de ouro? Essa aí, se você errar... Se fosse carreiras policiais, a gente mandava fazer polichinelo. De graça, né? Qualquer. Se eu mudasse lá, o usuário envia para a internet, qual que seria a resposta? Upload, tá? Up é subir. Não sei, eles inventaram. Size é tamanho. Agora eu faço a mínima ideia. Esse concurso da prefeitura de Niterói tem acho que 2, 3 meses. Essa questão você nunca mais vai esquecer de mim, né? Legal, né? E se não tivesse passado o macete? Só Deus na causa, né? Então vamos lá, rapidão aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? E esse também. Só que esse aqui é do Mozilla e esse do internet. E ele pediu Google Chrome. O Google tem 3 bolinhas. Tá aqui. Beleza? Ok. Quem acha que você levanta a mão? Muito bem. A primeira, qual que é o atalho? Alguém sabe? Alt Home. Alt Home. Que é para definir página inicial. O segundo, qual que é o atalho? Ctrl P, muito bem. E o último? Ctrl J. Excelente. Verdadeiro ou falso?
Muito bem, por quê? Porque ele não bloqueia, simplesmente ele apaga o registro. Sim. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até sexta-feira que vem, tá bom? Parabéns. Tchau, tchau. Não vai craquear o banco.